Vamos lá, pessoal. Vamos começar com um passo a passo bem legal aqui para ajudá-los a escolher um bom plano de previdência. Esse passo a passo é um passo a passo meio que intuitivo. Não tem, assim, uma técnica envolvida. Tem muito do dia a dia, do fazer e perceber o que é o ideal de se perguntar primeiro para poder ajudar as pessoas a escolherem um bom plano de previdência. E, como sempre, sugiro àqueles que são profissionais anotar aí o passo a passo e tentar usar no seu dia a dia, que eu acho que vai te ajudar muito a estruturar um bate-papo de previdência principalmente. Dele derivam-se outras formas de abordagem que ajudam muito no dia a dia. Mas essa é a mais simples, é uma que eu uso de forma um pouco que intuitiva. Eu anotei para poder seguir bem certinho aqui o passo a passo, porque a ideia aqui é ajudá-los. Então, o que o Anderson faz quando se depara com alguém interessado em previdência, seja por conhecer previdência, seja alguém que eu preciso instruir e mostrar que previdência é importante, previdência faz sentido para a vida daquela pessoa, ou seja, aquele cético, porque tem gente que duvida que esse produto serve para alguma coisa, não é? Que a gente pega pela frente e com um passo a passo simples a gente identifica se essa pessoa é aderente a produtos de previdência, tá? Qual que é esse passo a passo, gente? Eu coloquei numa ordem lógica que vocês vão ver como que é legal isso, até para a gente não tomar tempo das pessoas e nem perder tempo também. Às vezes a gente perde muito tempo tentando fazer com que as pessoas entendam que um produto é bom para elas, mas a gente vai perceber rapidamente que não é. Então, qual que é a primeira coisa que depois daquela quebra inicial de clima ali nas reuniões ou nos bate-papos, eu costumo introduzir? Eu quero saber quais são os objetivos dos meus clientes. E aqui eu não estou falando de objetivo para com os produtos de previdência, são os objetivos de vida mesmo. Eu pergunto o que ele quer fazer da vida, se ele guarda dinheiro, se não guarda, se guarda, para quais objetivos que ele guarda, como ele guarda, onde, quem são os bancos de relacionamento, quem são as corretoras, se tem corretor que atende, se não tem. E por que eu faço isso? Porque na primeira pergunta, que são os objetivos, eu já consigo identificar se aquele cliente é um cliente aderente a produtos de previdência ou não. A gente tem que ser, no caso de nós profissionais, temos que ser bem assertivos e tentar ser logo no começo, para não tomar o tempo da pessoa com quem a gente está conversando. E nem perder o nosso tempo, porque tempo é dinheiro para todo mundo, identificar se os objetivos da pessoa casam com os produtos de previdência ou seguro de vida, no caso também, que são o que às vezes a gente comercializa ou a gente intermedia, é muito importante. É aquela velha máxima, não é só o cliente que fala não para a gente na compra de um produto. Nós, como profissionais qualificados que somos, temos que ter também a integridade de perceber rapidamente que um cliente não é aderente naquele momento ao que a gente está com o intuito de ofertar. Então, quando eu pergunto de objetivo, eu quero saber dele, você quer guardar dinheiro para quê? Ah, eu quero viajar. Ah, não, eu quero guardar dinheiro para a faculdade dos meus filhos, ou quero guardar dinheiro para aposentadoria, quero trocar de carro. E para cada objetivo desse, atrelado com outras perguntas que vêm junto na consultoria, que nessas últimas lives aí eu tenho falado um pouco, você vai conseguir identificar se o que você pode ofertar para aquele cliente realmente vai ajudá-lo a atingir algum desses objetivos. Então, por exemplo, é muito comum você sentar com alguém para bater papo sobre investimento ou sobre previdência e a pessoa fala assim, não, eu quero guardar um dinheiro para aposentadoria, mas aí você começa a bater papo com a pessoa, é um jovem, namora, aí você pergunta, você tem ideia de casamento, quer se casar? Aí a pessoa fala, quer, daqui a 3 anos a gente deve casar, mas você já fez reserva para custear o casamento, se vai ter festa, se não vai, esse tipo de coisa, né? Esse bate-papo assim, a pessoa, não, ainda não comecei. É um bom momento você dizer para ele, olha, talvez previdência não seja o produto que você está precisando agora, porque você vai precisar de resgatar isso já já. Ou a pessoa chega, não, eu quero guardar um dinheiro, mas é para trocar o carro daqui a 1 ano. Dependendo do perfil tributário da pessoa, cabe previdência, se aprofunda mais no bate-papo para ver se serve. Ou não, aquele pai de família, olha, eu quero guardar recurso para que o meu filho, quando
se formar, poder fazer uma pós-graduação fora, ou até uma pós-graduação no Brasil, mas que tem um custo que eu sei que é mais alto, e que eu possa ajudá-lo a custear esse estudo. Aí, ó, já começa a ficar aderente aos produtos de previdência, e não tem relação com ser aderência só porque é longo prazo, não, é porque questões tributárias, que eu já falei em outras lives aqui. Então, no momento de perguntar o objetivo, já é o momento de você dizer se você consegue ajudá-lo ou não. E eu faço isso com muita tranquilidade. Não é um nem dois clientes que já passaram na minha consultoria que eu falo, olha, não é o produto ideal para você, não está na hora da gente falar disso. Vocês já devem ter visto eu falar muitas vezes, você não tem nem seguro de vida porque você quer fazer previdência. Então é o momento da gente identificar a necessidade com perguntas básicas que são os objetivos de vida do cliente, tá? Passada essa fase, identifiquei que o cliente tem objetivos que casam com as soluções que eu posso ofertar. Aí a gente vai passar por uma outra fase que é, mas em que prazo você tem que fazer isso? Quanto tempo a gente tem para fazer isso acontecer? O prazo está casado com o objetivo? Além disso, dentro desse prazo, eu consigo usar os produtos de forma a gerar algum benefício tributário? E aí a gente começa num bate-papo que parece despretensioso, fazer uma consultoria que o cliente começa a se encantar, não porque a gente vai falar abobrinha, mas porque a gente está falando de soluções atreladas às necessidades dele, literais, não são necessidades inventadas. Vou dar um exemplo do Anderson do passado. Quando eu entrei nesse mercado de previdência, que era muito comum eu chegar ansioso nas reuniões e falava de aposentadoria, 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 e no final das contas as pessoas não queriam se aposentar, elas queriam guardar R$ 1.000 por mês para trocar de carro daqui a 2 anos. Eu ficava lá 1 hora falando para depois a pessoa me falar, olha, mas não casa com o que eu quero, não. Então, falar de objetivo e casar com o prazo que a pessoa estipula para atingir aquele objetivo é um passo importantíssimo para a gente começar a estruturar o produto dentro da solução que a gente vai ofertar. Muita gente não faz isso. Muita gente está sempre focado no tal do longo prazo para a Previdência, que é uma animosidade com o produto, coitado. O produto é tão bom, tanto para o curto, médio ou longo prazo, se estiver casado com o objetivo correto, e as pessoas tendem a matar isso porque elas têm na cabeça que Previdência só serve para o longo prazo. Então, cuidado. Coloquem nesse passo a passo objetivo, prazo para atender cada objetivo, porque às vezes o cliente tem mais de um objetivo. E não é porque ele tem mais de um que isso é um problema. Pode ser que eu resolva um, os outros 2 não, está tudo certo. A gente, inclusive, indica outras opções de investimento para cliente. Muitos clientes chegam até mim e não tem reserva de emergência. Eu explico, ó, sem reserva de emergência não se faz previdência. Se você precisar do dinheiro, você vai querer resgatar da previdência, isso vai ser ruim para você. Por mais que seja um produto bom para se comercializar, do lado de quem está comercializando, está sendo comercializado do jeito errado. Então, eu evito fazer esse tipo de coisa, tá? Quanto o cliente deseja investir? Terceiro passo. Por que o quanto? Anderson, não era o ideal eu tentar simular quanto ele vai precisar no futuro? É mais ou menos isso, é o quanto. E o quanto, às vezes, está descasado com o objetivo e com o prazo que o cliente tem. Quantas pessoas já tiveram experiência, quem é profissional já passou por isso? Com relação ao quanto, você estabeleceu que o objetivo casa com os produtos que você quer ofertar, que os prazos casam com soluções que você pode ofertar. Você vai calcular o quanto. A gente, na última live, falou um pouco de como calcular o valor ideal de previdência para o cliente guardar, esse tipo de coisa, né? É mais ou menos isso. É estabelecer se aquele recurso que o cliente está destinando para aquela solução, para aquele objetivo, vai realmente entregar o que o cliente espera daquele investimento. Quem nunca viu aí, né? O cliente às vezes nos procura e fala, não, eu tive no meu banco e eu quero comparar se o que estão me oferecendo você consegue oferecer melhor. Aí você começa a conversar e ele fala, não, lá a contribuição é de R$ 100, eu vou aposentar com R$ 10.000. Que é aquela velha simulação com taxas de juros que não vão existir. Graças a Deus os bancos estão equalizando isso
isso não tem acontecido mais. Mas é comum a gente pegar estudo impresso, inclusive, de alguns bancos aí, que o gerente coloca lá 8% de juro real, 10% de juro real, coisa que não vai acontecer na prática. E aí o cliente já vem tendencioso a te dizer assim, não, você está me dizendo que eu preciso guardar 300 para ter 10 mil de renda e o meu gerente do banco lá na simulação que ele fez falou que eu preciso só de 100, vou fazer lá. Então a gente tem que dar um pouquinho dessa educação financeira para os clientes e mostrar para eles como que é feita a conta. Porque o quanto, depois que você estabeleceu os 2 primeiros passos, no meu ponto de vista, é um dos pontos mais importantes numa consultoria de investimento de previdência, seja para curto, médio ou longo prazo, para resolver algum objetivo do cliente. Por quê? Porque as pessoas pecam nisso. Às vezes o que precisa guardar é 5 mil por mês. Desculpa, eu tenho que te dizer que é 5 mil por mês. E comprovar financeiramente por que são 5 mil por mês. E a pessoa acha que com 300, 200 reais vai resolver o problema da vida dela, e não é verdade. Então, quando a gente chegar no quanto, né, guardar, tem que usar método matemático, tem que mostrar para ele a realidade. Olha só, por exemplo, quando a gente está falando de aposentadoria, a maioria das pessoas não sabe quanto elas vão precisar de dinheiro para viver 50 anos. E a conta é simples, multiplica seus custos fixos por 50 anos. Hoje, você tem 20 anos de idade, vai. Tenta fazer uma projeção de quanto você precisaria de dinheiro para viver tranquilamente por 50 anos, fazendo as coisas que você gosta. Você vai ver que você vai precisar de milhões de reais. Mas ninguém faz essa conta no dia a dia. Mas na hora de falar de previdência, as pessoas querem ter milhões de reais guardados para se aposentar muito bem. Então, assim, vamos trazer as pessoas para a realidade. Oh, desce daí, vem cá, desce do foguete, aterriza aqui para a gente conversar. Caríssimo Tani, seja bem-vindo. O Tani está falando aí, ó, dando uma dica. Pega a reserva estimada e divide com juros zero. Dica de ouro. Eu também gosto de fazer uma conta muito simples, que é quanto você quer ter lá com 60 anos? 3 milhões. Divide 3 milhões pelos meses que você tem para chegar até os 60 anos. É quanto você deveria guardar por mês. Nossa, mas é muito dinheiro. Para você ver o tamanho do obstáculo que você vai ter que burlar de alguma forma para chegar lá. Que obstáculo é esse? Escolher bons investimentos, que te deem juros compostos no longo prazo e te ajudem a baratear essa conta, tá? Daí a gente pula para o quarto ponto, que também é um ponto muitíssimo importante. Definir o objetivo, definir o prazo para chegar naquele objetivo, definir quanto eu preciso para chegar naquele objetivo, que tributação eu escolho. E aqui, pelo amor de Deus, gente, quem estiver assistindo live que a gente está fazendo aí, tira da cabeça esse negócio de que é regressivo, é o melhor negócio do mundo e vai resolver a vida de todo mundo. Não é verdade. Para muita gente vai resolver, para muita gente vai ser um problema gigantesco. Mas vamos voltar aqui, escolher a tributação. Todo mundo que já teve algum bate-papo de previdência falando de aposentadoria já deve ter recebido uma recomendação com zero chance de dar errado. Que é assim, quanto tempo você vai guardar? Mais de 10 anos? Coloque seu dinheiro e seu plano na tabela regressiva. Pelo amor de Deus, não façam isso. Tem que aprofundar um pouco mais essa questão para entender a lógica, para ver se casa com você. Eu respondi no Instagram hoje, inclusive, a uma pergunta de uma pessoa que casa um pouco com isso. Vamos imaginar alguém que é isento de pagar imposto de renda, tá, gente? Que foi lá fazer um plano de previdência com você, você não fez a consultoria correta, seguindo os passos corretos, não identificou nada corretamente, mas usou a máxima de que se é para aposentadoria, a tabela regressiva é melhor. Se a pessoa é isenta e você coloca ela na tabela regressiva de imposto de renda, ela vai passar a pagar imposto de renda, goste ela ou não. Ok? Isso é a tabela regressiva, ela não te dá direito de abrir mão ou de usar subterfúgios legais para ser isento de imposto ou pagar menos imposto. Então, cuidado com ela. Então, nesse quarto passo, eu escolho entre a progressiva e a regressiva. Caso eu possa ter um objetivo que eu escolhi, colocar um plano, por exemplo, VGBL na tabela regressiva, posso ter um VGBL na progressiva, um PGBL na progressiva e outro na regressiva, não tem problema a gente usar as tabelas, só tem que usar do jeito certo. Eu insisto muito com a questão da tabela regressiva, é porque ela é uma verdade absoluta que não se
não é aderente à maioria das pessoas. Então, eu fico preocupado e insisto nesse assunto, tá? Por fim, a gente chega no quinto passo, que na maioria das vezes, aquelas pessoas que são consultoras de benefícios, que tentam trabalhar com previdência de uma forma mais assertiva, tem uma tendência natural a falar disso primeiro, que é, eu tenho um fundo aqui que rende muito bem. Pessoal, a gente escolhe o fundo ou a seguradora no final da consultoria, não é no início. A gente não sai de casa para ofertar um fundo de previdência para as pessoas. A gente sai de casa para resolver o problema das pessoas usando os produtos de previdência. E quando a gente vai ofertar só rentabilidade, 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 a gente está fazendo uma coisa que eu chamo de tiro no pé, tanto para você quanto para o cliente. Porque você vende uma coisa que talvez não case com o objetivo e com o prazo do cliente, mas que o cliente vai comprar, porque lembrem-se, nem todos os clientes têm o conhecimento que a gente tem, infelizmente. Por isso que a gente tem um trabalho que também é social de educar as pessoas financeiramente quando a gente puder. Tem gente que não quer saber, mas tudo bem, mas tem muita gente que gosta de entender um pouco do que está comprando, e é o nosso papel tentar deixar isso claro para as pessoas. E quando a gente só vende fundo, eu tenho um fundo aqui que rendeu 20% ano passado. As pessoas começam a conversa de previdência ou de solução de investimento usando previdência pelo fundo. Está errado. Está muito errado. Tá? Então, assim, cuidado com isso. Mas esse é o quinto passo. É escolher aonde guardar o dinheiro do cliente se eu identifiquei que os objetivos dele casam com previdência, se os prazos que ele tem para cumprir aqueles objetivos casam com os produtos de previdência, se o valor que ele vai contribuir vai atingir o objetivo que ele estabeleceu, se a tributação que eu escolhi é a ideal para o caso dele, e aí, por fim, eu tenho que saber onde que eu vou alocar aquela contribuição com o melhor rendimento possível para atingir aqueles objetivos de forma mais rápida, tentar, pelo menos, né, atingir o objetivo de forma mais rápida, saudável e segura possível. É o que o Matheus está falando aí, ó. Escolher fundo por quadro de rentabilidade é dureza, né? O povo passa o dedinho lá assim, ó, escolhe o fundo que está rendendo mais e oferece para todo mundo de forma indistinta. E aqui, gente, é onde você vai olhar perfil do cliente, se é conservador, se é moderado, se é agressivo. Isso não tem nenhum segredo. Se a gente der um Google lá, disser perguntas para identificar perfil de investidor, vai aparecer um monte de site gratuito lá que você pode fazer o perfil do seu cliente, montar. E no limite, pergunta para ele qual que é o perfil que apareceu lá no banco dele. Porque todo mundo que é bancarizado, não sei se vocês sabem, que queira fazer investimento, ele tem que fazer uma pesquisa, né, responder perguntas para identificar qual que é o perfil do investidor dele. Isso é uma obrigação legal, tá? Todo mundo que oferece investimento tem que fazer isso. Então é nesse momento, isso é a última etapa do fechamento de um negócio que é para atender um objetivo específico do cliente ou mais de um objetivo, se for o caso, que é onde eu escolho uma seguradora de qualidade, que tenha fundos com gestores de qualidade, que tenha a menor taxa de administração possível, no caso, se isso for necessário, porque tem gente que é muito conservador. Para quem é muito conservador, ele vai querer, basicamente, escolher fundos atrelados ao CDI, né, que acompanha a Selic aí. Esse tipo de fundo tem que ter a menor taxa possível, porque é um fundo que persegue um índice que é o CDI. E assim, quanto menor, melhor nesse caso. Mas para o resto dos fundos, não necessariamente uma taxa de administração mais alta quer dizer prejuízo para o cliente. Eu prefiro pagar mais para um bom gestor, que vai me entregar um resultado acima da média, do que ficar na taxa de 0,25 ao ano lá e não ganhar nem 100% do CDI. Então é nesse momento que a gente avalia essas coisas, e não antes. Tem gente que inverte. Começa pelo fundo, depois vê se aquele negócio casa com o que o cliente quer, e aí virou uma conversa de maluco. Ninguém entende mais nada do que está falando no final do bate-papo. Então, seguindo esses 5 passos, você escolheu uma boa seguradora, ofereceu uma boa oferta de fundo ou fundos, é a hora de diversificar. Aí entram conceitos aí financeiros que a gente tem que sempre estar aprofundando, principalmente quem fala de previdência, porque aí você mostra para o cliente o seguinte, que você seguir um passo a passo, que primeiro ele vai lembrar.
Se daqui a 5, 6 anos o cliente lembrar do plano de previdência dele ou estiver sendo abordado para falar do plano de previdência dele, ele vai sim lembrar do que ele conversou para estruturar aquela escolha. Isso é muito importante. Porque quem nunca abordou alguém que tem previdência, você pergunta, você sabe que plano você tem? Não. Você sabe qual que é a tributação? Não. Você sabe quanto rende? Não. Por que você tem seu plano de previdência? Não sei. Eu fiz lá, eu sentei na mesa do meu gerente lá, ou sentei com o meu corretor, ele me falou para fazer porque era bom para mim. Desculpa, isso não é possível. Hoje em dia isso não é mais possível. No passado as pessoas vendiam previdência. Mas previdência não deve ser vendida. Previdência deve ser atendida de forma consultiva. Desculpem, quem vende previdência, em algum momento o cliente vai sair no prejuízo e você, como profissional, também pode até perder o cliente, tá? Então, passei esses 5 passos, chega o sexto, que é o momento de fechamento. A chance de uma pessoa passar por um processo estruturado, simples, tem nada de confuso nesse passo a passo, passar por um processo desse, chegar no final, ela vai entender o que ela está comprando. Ela vai entender por que ela está investindo naquilo. E ela vai entender que benefícios ela vai ter daquilo. Aí sim a gente começa a ter clientes satisfeitos. Eu posso dizer, por exemplo próprio, né, que quando eu comercializava no início da minha carreira, eu conhecia pouco dos produtos, eu era um vendedor de previdência. Vendia que era uma beleza. Depois eu fui começar a dar a consultoria de acompanhamento dos clientes, eu fui perceber que muitos produtos que eu tinha comercializado não eram casados com os objetivos dos clientes, e foi assim que eu fui aprendendo. O bate-papo de hoje é para tentar trazer isso para você que está comercializando previdência a partir de agora, ou que já comercializa, tentar mudar um pouquinho a sua forma de dar a consultoria, porque eu acho que ela é muito mais produtiva seguindo um passo a passo, seguindo uma regra que serve para assalariado, para empresário, para pobre, para rico, para milionário, não interessa quem você for abordar, não interessa que tipo de pessoa, financeiramente falando, você for atender, esse passo a passo te dá caminhos e soluções para atender qualquer perfil de cliente. O bate-papo de hoje era esse, bem mais leve do que os anteriores, mas não se acostume, a gente vai voltar para a pauleira de previdência. Previdência não é simples, não é fácil, tem que estudar, tem que entender o que está fazendo, sim. E é por isso que eu estou aqui disponível para poder ajudá-los. E a intenção é essa, é cada vez mais melhorar a consultoria das pessoas que são profissionais desse mercado e ajudar pessoas físicas ou jurídicas que queiram entender desse produto a pelo menos não serem enganadas quando forem ser atendidos ou atendidas por algum profissional. Para que essa informação chegue cada vez em mais pessoas, falando um pouquinho sobre esse produto que, no meu ponto de vista, pelo menos, é um produto sensacional e cada vez mais as pessoas deveriam entender melhor como eles funcionam, que soluções eles podem ter usufruindo dos benefícios desses produtos e contem com profissionais qualificados para ajudá-los. Tá bom, pessoal?